Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje, que é da Matemática 4, aula 20, apostila volume 4, o assunto é tronco de pirâmide e o tetraedro regular. O tronco de pirâmide está no outro vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar só o tetraedro regular, certo? Então serão 3 vídeos. Um vídeo vai ser explicando o tronco da pirâmide, um vídeo vai ser explicando o tetraedro regular e um vídeo vai ser de resolução de exercícios, tá bom? Vamos começar então aqui nesse vídeo falando do tetraedro regular. Vou desenhar aqui um tetraedro regular. É o que a gente chama de poliedro de Platão, porque ele vai ter todas as faces iguais, as 4 faces serão iguais. Serão, nesse caso, triângulos equiláteros. Eu vou desenhar aqui um tetraedro regular. Essa seria a face da frente, ok? Essa daqui que eu estou fazendo seria a base do tetraedro. Então, são 4 faces. Ó. Essa face da frente é uma. Aqui na lateral já faz 2, na outra lateral 3 e embaixo 4, ok? Bom, assim como a gente faz para as outras figuras, a gente traça também a altura, certo? Nesse caso aqui, Nesse caso aqui, quando eu traço a altura do tetraedro regular, ele bate exatamente no ponto que é o baricentro do triângulo equilátero da base. Lembrando que todos os triângulos que compõem essa figura são triângulos equiláteros, tá bom? Ou seja, todas as arestas aí nesse caso têm exatamente o mesmo tamanho. Bom, então vamos colocar aqui as observações que a gente sabe sobre esse tipo de triângulo. Primeiro vamos falar da área da base. Como a base é um triângulo equilátero, supondo aqui então que os lados dessa figura, desse tetraedro, é tudo A. Ou seja, são triângulos equiláteros de lado A. A área da base será justamente L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O que seria então a área lateral? A área lateral na lateral serão quantos triângulos equiláteros? 1, 2, 3, né? O quarto triângulo seria a base. Então, nas laterais tem 3 triângulos equiláteros. Então, a área lateral, como os triângulos são iguais, vai ser 3 vezes a fórmula de cima, ou seja, 3 vezes o A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a gente pode calcular a área total. A área total do tetraedro regular será a área lateral mais a área da base, ou se o poliedro todo é formado por 4 triângulos equiláteros, então a área total será 4 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que seria A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 seria a área de um triângulo. Como eu vou multiplicar por 4, que a gente pode cancelar 4 com 4, a área total fica sendo só A ao quadrado
raiz de 3. Essa é a fórmula para a área total de um tetraedro. No que diz respeito ao volume dessa pirâmide, porque esse tetraedro regular ele é uma pirâmide, tá certo? De base triangular, todas as faces são triângulos equiláteros. Então, vamos ao volume. A gente sabe que para qualquer pirâmide o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Até aqui nenhum problema, porque a gente já fez a área da base. A área da base é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, teremos volume igual a 1/3 de A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. A altura não conhecemos. E aí eu coloquei algumas informações aqui na figura. Veja só. Aqui eu tenho H. Eu posso olhar o tetraedro numa outra perspectiva, certo? Eu vou mudar aqui a perspectiva da figura para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer. Pronto. E vou traçar a altura. Lembrando que eu disse que essa altura aqui, ela vai bater com o baricentro do triângulo. O baricentro do triângulo equilátero, ele divide a altura do triângulo equilátero em duas partes, onde um é o dobro da outra. Se esse pedaço aqui é x, esse pedaço aqui é 2x. Ou ele divide a altura em 1/3 e 2/3. Como tudo isso aqui é a altura de um triângulo equilátero, né? Como a gente está diante da altura de um triângulo equilátero, então eu posso dizer que esse pedaço aqui é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Como é que é a altura de um triângulo equilátero? A raiz de 3 sobre 2. Então, esse pedaço aqui, ele é 2/3 da altura, certo? Ó, 2x mais x é igual à altura do triângulo, certo? 3x é a altura do triângulo, então x é a altura sobre 3. Xx é a altura sobre 3, 2x é 2h sobre 3, ou seja, 2/3 disso daqui é o referente a 2x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou interessado, certo, nesse triângulo aqui, onde eu sei que esse lado aqui vale A, aqui eu tenho a altura e aqui os 2/3 de A raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular esses 2/3. 2/3 de A raiz de 3 sobre 2 vai dar A raiz de 3 sobre 3. Essa é a altura, o pedaço que vale 2x. Então, vamos desenhar o triângulo que me importa aqui, que é esse triângulo que eu pintei de azul. Ou seja, eu tenho isso daqui que vale A, eu tenho isso daqui que vale A raiz de 3 sobre 3, e eu tenho a altura que eu estou atrás, certo? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, começando com o A. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Bom, o que é que a gente vai concluir daqui? Que A ao quadrado menos A ao quadrado é A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 3 ao quadrado é 9. Continuando, então, teremos que A ao quadrado menos essa parte aqui eu vou simplificar, eu vou dividir por 3 e por 3. Ficará A ao quadrado sobre 3. É igual a H ao quadrado. Bom, vou ficar com 3A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 3 é igual a H ao quadrado. Agora veja, eu vou tirar a raiz.
Vai ficar assim, ó, h ao quadrado é igual a 2a ao quadrado sobre 3. H é igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado sobre 3. Esse a ao quadrado pode sair do radical. Então, ficará a raiz quadrada de 2 sobre 3. Que a gente pode separar. Fica a raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando o denominador, teremos h igual a raiz de 6 sobre 3. Pronto. Temos a altura para colocar aqui na fórmula. Então, é só substituir. Volume é 1/3 de a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é a raiz de 6 sobre 3. Bom, daqui a gente vai ter volume igual a ao cubo, raiz de 18 sobre 36. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 3, 36. Raiz de 18 a gente pode simplificar. A gente pode escrever como sendo 3 raiz de 2 sobre 36. Divide por 3 e por 3. Enfim, a gente deduziu a fórmula do volume. O volume do tetraedro regular é a ao cubo, raiz de 2, ok? Sobre 12. Essa é a fórmula para calcular o volume de um tetraedro regular, tá bom? Bom, o próximo vídeo vai ser um vídeo de resolução de exercícios, tá certo? Pois então, até o próximo vídeo.